Conseguiram então memorizar a ordem bíblica dos livros do Antigo Testamento? Mesmo que você não tenha conseguido memorizar nesses primeiros 10 minutos, vamos continuar tentando, porque é muito importante, fundamental você saber a ordem dos livros de todo o Antigo Testamento na sua ordem bíblica. Vamos continuar tentando? Vamos então começar o primeiro livro do Antigo Testamento, o livro de Gênesis. Vou pedir a você que agora pegue a sua apostila, onde você vai preencher aí as informações gerais com relação a este livro. Anotem o autor do livro de Gênesis, Moisés. Anotem, Moisés, autor do livro de Gênesis. Local, onde foi escrito o livro de Gênesis? Muito provavelmente o livro de Gênesis tenha sido escrito lá no deserto do Sinai, quando Moisés encontrava-se com o povo de Deus lá no deserto do Sinai. Então anotem aí, local no deserto do Sinai. Data em que foi escrito. Quando foi que foi escrito o livro de Gênesis? Uma data muito importante, fundamental para a cronologia de todo o Antigo Testamento. O ano de 1445 a.C. Ano de 1445 a.C. Versículo-chave. Qual é o versículo que nos dá uma visão geral do livro de Gênesis? Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Gênesis 12, de 1 a 3. Basicamente, do que se trata o livro de Gênesis? Gênesis é o livro que relata o princípio de todas as coisas. É o único registro da origem do homem, do universo, da mulher, do pecado, da origem do pecado e tudo que aconteceu lá no princípio de todas as coisas está registrado no livro de Gênesis. O homem tem buscado através de tantas maneiras tentar descobrir a origem de todas as coisas. E no livro de Gênesis nós temos todas as respostas. Da origem do universo, a origem do homem, a origem da mulher, a origem do pecado, das primeiras rebeliões do homem, dos primeiros julgamentos sobrenaturais de Deus. Tudo isso está registrado nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Quando nós estudamos o livro de Gênesis, nós temos um capítulo que é muito importante, fundamental, um divisor de águas no livro de Gênesis. É o capítulo 12, onde, nesse capítulo, apresenta-se um personagem extremamente importante para a história do livro de Gênesis, é o nosso personagem Abraão. Em Gênesis capítulo 12, chamado ainda de Abrão. E aqui, no capítulo 12, com a chegada de Abraão na nossa história, nós temos então um divisor de águas, onde nos 11 primeiros capítulos, Gênesis trata de temas gerais, temas universais, temas relacionados a todos os homens. Mas agora, do capítulo 12 em diante, a história foca-se no nosso personagem, foca-se agora em Abraão e na história do povo de Deus, na família de Abraão que vai vir agora após dele. Então, nosso personagem, Abraão, ele é um divisor de águas no livro de Gênesis. E nós vamos estudar o livro de Gênesis contando então esses dois grandes momentos. A história das origens, a história dos começos e a história dos patriarcas que vêm após Abraão. Para nós entendermos e conversarmos melhor sobre isso, vamos abrir as nossas apostilas, onde está falando sobre as origens. O primeiro período que nós vamos estudar, então, é o período das origens. Então, você pode abrir a sua apostila, onde está falando a respeito das origens, e você vai ver, então, as origens, um período longo da história do Antigo Testamento, um período de aproximadamente 2000 anos. E para entendermos algumas questões extremamente relevantes nesses primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis, vamos então estudar através de algumas perguntas, onde vamos tentar responder para vocês questões importantes, fundamentais, para que vocês tenham um entendimento da geografia, da história e da cronologia e também dos grandes personagens desse período.
Começando, a primeira pergunta é a seguinte: onde se estabeleceram as primeiras civilizações do homem aqui na Terra? Onde foi aqui nessa Terra que o homem primeiramente se estabeleceu? Onde primeiramente o homem passou a viver aqui na nossa Terra? Olhando aí no mapa, nós vamos ver que essa região mais esverdeada aí é chamada de crescente fértil. O que é o crescente fértil? É a região que vai desde o Golfo Pérsico até o Egito. Essa região aí, esverdeada, que vai do Golfo Pérsico ao Egito, foi onde se estabeleceram as primeiras grandes civilizações do homem aqui na Terra. E se foi nessa região que primeiramente o homem se estabeleceu, é nessa região que também ficava o Jardim do Éden. E um dado muito interessante que nós temos no texto bíblico com relação ao Jardim do Éden, que existe até hoje, é que no texto bíblico diz que no Jardim do Éden passavam 4 grandes rios. Desses 4 grandes rios, 2 desses rios existem até hoje, são mencionados até hoje, o rio Tigre e o rio Eufrates. Então nós sabemos que nessa região, onde nós também temos ali o rio Tigre e o rio Eufrates passando por essa região, provavelmente, mais ao sul dessa região, temos ali o nosso Jardim do Éden. E ali, quando o homem foi estabelecido no Jardim do Éden, Deus deu algumas ordens específicas para Adão. E a nossa próxima pergunta é: quais foram as ordens específicas dadas por Deus para Adão? Quando Adão se encontrava no Jardim do Éden, que ordens Deus deu para Adão para que Adão as cumprisse e vivesse bem ali no Jardim do Éden? E alguma dessas ordens foi: sede fecundos. Deus também disse para o homem: crescei-vos e multiplicai-vos. Foi a outra ordem que Deus deu para o homem. Deus deu para o homem a ordem de cultivar e guardar o Jardim do Éden. O homem ali tinha agora também a responsabilidade de cuidar do Jardim do Éden e cultivar o Jardim do Éden. Deus também deu a ordem ao homem de dar nome aos animais. Os animais agora foram nomeados pelo próprio Adão. A gente pode perceber a capacidade intelectual pela qual Adão tinha para poder também realizar essa tarefa. E além disso, Deus deu uma ordem negativa para o homem, algo que o homem não poderia fazer. E Deus disse para o homem: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas foram as ordens que Deus deu para o homem: sede fecundos, crescei-vos e multiplicai-vos, cultivar e guardar o Jardim do Éden, dar nome aos animais e não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas foram as ordens que Deus deu para o homem no Jardim do Éden. Mas, infelizmente, o homem desobedeceu. Mas, infelizmente, o homem pecou. Mas, infelizmente, o homem não continuou aquilo que ele tinha até então no Jardim do Éden, quando desobedeceu ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora minha pergunta para vocês, ao ler o texto bíblico, é a seguinte, novamente: quem foi culpado pela entrada no pecado no mundo? O homem ou a mulher? Quem foi culpado para que o homem se rebelasse contra Deus, distanciasse de Deus e não pudesse continuar andando diante do Senhor, como havia então vivido até esse momento lá no Jardim do Éden? E eu queria que você agora lesse no texto da Palavra de Deus, no livro de Gênesis, do capítulo 1, no capítulo 3 de Gênesis, do versículo 1 até o versículo 7. E você tentasse responder para mim essa pergunta nesses próximos 10 minutos de estudo a sós, lendo a Palavra de Deus. Quem foi culpado pela entrada do pecado no mundo? O homem ou a mulher?